todo mundo esteja bem. Vamos continuar falando de metodologia de pesquisa. Então, nós já falamos de pesquisa quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Já falamos de técnica de coleta de dados, então agora a gente precisa entender de como compor a nossa amostra. Então, hoje nós vamos falar de amostragem, tanto em pesquisa quali como em pesquisa quantitativa.
Estão falando de pesquisa qualitativa. Qualitativa, eu não tenho uma preocupação de ter uma amostra muito grande. Eu preciso sim ter indivíduos representativos da população, mas o tamanho da amostra não é o mais importante. Então, vou falar o que contam dois autores sobre isso. Flick, um autor que é bastante consagrado na área, ele considera que no delineamento de entrevistas qualitativas, o que é necessário, na verdade, é refletir sobre o que se espera dos entrevistados e o quanto tempo é preciso para conseguir boas entrevistas, a facilidade de acesso aos possíveis entrevistados, se o estudo é longitudinal, o número de vezes que as entrevistas serão repetidas. Quem vai definir isso com você é o perfil dos seus entrevistados, a quantidade de entrevistas que você vai fazer, se você vai precisar repetir a entrevista, é o seu problema de pesquisa, tá? Considera que o tamanho da amostra depende de contrapor a profundidade e a abrangência. O estudo fenomenológico, ou seja, entender o fenômeno, como é que as pessoas se sentem ante determinado fenômeno, que exija grande envolvimento do pesquisador com os participantes, pede menos gente do que o estudo fundamentado em teorias que pretendam levantar de cada entrevistado uma só resposta para uma única pergunta. Então, o seu problema de pesquisa vai definir essa questão aqui. Em média, em pesquisa qualitativa, quando a gente está falando de entrevista, que aí a gente pode ter entrevista estruturada, semi-estruturada, não estruturada, lembra que a gente já explicou? Em média, para uma pesquisa para um TCC, um artigo, nós trabalhamos com entrevistas entre 6 e 12 sujeitos. Para estudos maiores, um estudo de doutorado, um estudo mais complexo, isso pode variar para 18 a 30 sujeitos. Um grupo focal, que é aquele outro modelo de coleta de dados, em que eu seleciono um grupo de pessoas com a presença de um moderador, eu vou trabalhar com 8 a 10 sujeitos para cada sessão. Então, se eu for fazer 4 sessões de grupo focal, cada uma dessas sessões, 8 a 10 sujeitos diferentes, eles não se repetem, certo? Como é que eu vou saber que eu não preciso entrevistar mais ninguém para responder o meu problema de pesquisa? Em pesquisa qualitativa, nós usamos um critério chamado critério de saturação. O que significa isso? Que ele é um marcador de adequação da amostragem. Ele é usado para demonstrar se as respostas dos participantes começam a se repetir. A gente entende que eu não preciso mais selecionar novos participantes da minha pesquisa quando os respondentes começam a repetir o mesmo discurso, os mesmos argumentos. Então, uma pesquisa quali, ela não é feita com base em cálculo matemático ou nenhuma fórmula. Ela depende exclusivamente do pesquisador, da sensibilidade do pesquisador. Minal diz que, ao discutir sobre a questão da amostragem na pesquisa quali, que não é necessária uma preocupação com generalização. Aqui a gente não quer generalizar os nossos achados. Aqui a gente quer interpretar o fenômeno e nada impede que, a partir desses achados de uma pesquisa quali, se elabore um outro instrumento para aplicar uma pesquisa quant. Você pode fazer um estudo adicional a essa questão. Quando eu falo de pesquisa quali, eu não vou falar disso hoje, mas existem duas possibilidades de análise aqui em pesquisa quali, que é a análise do discurso ou a análise do conteúdo, que nós vamos falar no outro vídeo. Então, depois que você coletou os seus dados, como é que você vai interpretar os seus dados? Você vai discutir isso com o seu orientador, se você vai para uma análise de discurso ou de conteúdo. Eu gosto muito da análise do discurso para entrevista. A análise do conteúdo a gente costuma usar muito mais, por exemplo, se eu estiver analisando matérias de cunho sexista veiculadas nos jornais locais. Então eu vou analisar todas essas matérias, extrair aí as falas, categorizá-las, enfim, nós vamos falar disso em outra oportunidade, ok? Então, pesquisa quali
para fazer a amostra, segue esses procedimentos aqui. Continuando aqui, então, agora vamos entrar para o processo de amostragem em uma pesquisa quantitativa. Diferente da qual, em que eu não tenho intenção de generalizar os meus resultados, ou quantificar, ou ter uma preocupação com o tamanho da amostra, aqui eu posso querer sim generalizar os meus dados. E quando a gente fala de pesquisa quantitativa, tem duas formas da gente fazer o processo de amostragem, que é a seleção da nossa amostra. Eu posso trabalhar com uma amostra probabilística ou uma amostra não probabilística. Qual que é a diferença entre as duas? Probabilística é uma amostra que eu vou poder generalizar os meus resultados. A não probabilística não permite essa generalização. Por quê? Numa amostra probabilística, todos os participantes do estudo tiveram a mesma chance de serem selecionados para compor a minha amostra. Na não probabilística, isso não acontece. Vamos lá, vamos entender os tipos de amostras não probabilísticas e os tipos de amostras probabilísticas e as características de cada um desses tipos. Não probabilística existem 3 tipos: amostra por conveniência, amostra por julgamento ou amostra por cotas. Vamos entender então. O que é uma amostra por conveniência? É uma amostra composta de indivíduos que são de fácil acesso ou que estão ao alcance do investigador. Elas, obviamente, são as mais fáceis, é a amostra mais comum que a gente costuma praticar, porque ela tem muitas facilidades em termos de custo e de logística, mas ela não permite generalização. Então, estou estudando a quantidade de alunas grávidas no ensino médio no IFB. Eu sei que tem 9 alunas grávidas, eu vou lá, pego essas 9 alunas e as entrevisto. Uma amostra a conveniência do pesquisador. Então, ela é muito simples. Ela é ruim? Não permite generalizar. Para estudos mais elaborados, a gente não costuma usar uma amostra por conveniência. O segundo tipo de amostra é uma amostra por julgamento. Esse julgamento é um critério selecionado pelo pesquisador, que ele considera que este critério configura pessoas representativas para a pesquisa. Também não permite generalização. Então, eu posso estar estudando aqui pessoas que não aprovam a política de cotas do governo federal. Então, eu estabeleço um critério, eu, pesquisador, e seleciono as pessoas que respondem a este critério. Pesquisa por cota também não permite generalização, tá? Elas buscam repetir as mesmas características da população, mas em proporções. Então, estou fazendo um estudo para saber a aprovação dos cursos do IFB para os discentes. Então, eu seleciono 50% de homens, 50% de mulheres. 50% de pessoas que tenham até 30 anos no grupo de mulheres, 50 pessoas que têm até 30 anos no grupo de homens. Cotas exatamente iguais. Eu posso colocar aqui grupos étnicos, eu posso colocar aqui orientação sexual, vai depender daquilo que o meu objeto de estudo sinaliza para mim, tá? A grande diferença entre a amostra por cota e a estratificada é uma amostra probabilística, e a estratificada faz uma seleção aleatória, enquanto na amostra por cotas, essa seleção não é aleatória, certo? Amostras probabilísticas. Essas aqui sim vão nos permitir generalizar o resultado dos nossos estudos. Então, existem 5 formas da gente fazer uma amostra probabilística. Vou explicar cada uma delas. A mais simples é a amostra aleatória, que, como o nome já diz, a amostra aleatória é simples. Então, eu tenho uma turma, por exemplo, de 100 alunos. Então, eu vou sortear entre os 100 alunos 20% da população. Escrevo um número de 1 a 100. 20% dos alunos eu vou selecionar
para compor a minha amostra. Então, é uma amostra aleatória simples. Eu vou sortear 20% desses alunos ali, entre os números que eu distribuí, de 1 a 100, sorteio 20. Então, o aluno de número 3 pode ser sorteado, o aluno de número 27 pode ser sorteado, todos tiveram a mesma chance de participar. Segundo tipo de amostra probabilística, amostra sistemática. Diferente da aleatória simples, a seleção da amostra é feita por um processo periódico pré-ordenado, então um processo de intervalo. Nesse mesmo exemplo da turma com 100 alunos, eu quero 20% dos matriculados, certo? Então, eu vou sortear um valor entre 1 e 5. Então, eu peguei o aluno número 1, depois eu vou pegar o aluno número 5, depois eu vou pegar o aluno número 10, depois o aluno número 15, o aluno número 20, e assim por diante, tá? Até eu compor 20% do total que eu preciso para minha amostra. Amostra aleatória e estratificada. Aqui nós vamos dividir a população em subgrupos, de acordo com determinadas características, como sexo ou faixa etária. Então, nós vamos selecionar aleatoriamente cada um desses estratos. E nessa amostra aleatória estratificada, eu posso ter uma estratificação proporcional ou uma estratificação uniforme. A proporcional obedece à proporção que os indivíduos aparecem nos estratos. Então, se eu tenho uma turma lá de 100 alunos, 40% são mulheres e 60% são homens, eu vou pegar 20% dos 40% de mulheres e 20% dos 60% que são homens. E vou sortear entre esses participantes as pessoas que vão compor a minha amostra. Numa amostra certificada uniforme, eu vou sortear um número igual de elementos em cada extrato. Então, é recomendável que os estratos sejam mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, 50% homens, 50% mulheres. Vou sortear 25 de cada um deles. Um outro tipo de amostra que a gente pode ter probabilística é uma amostra por conglomerados. É uma amostra aleatória de agrupamentos naturais de indivíduos, ou seja, conglomerados na população. Ela oferece algumas vantagens logísticas na sua aplicação, pois aumenta a complexibilidade de análises estatísticas. Porque o que a gente percebe? Os indivíduos tendem a ser mais homogêneos quando a gente fala de conglomerado. Então, um exemplo aqui, no estudo de empregabilidade de alunos do ensino médio. Primeiro, a gente sorteia as salas de aula das escolas de um município, aplicamos um questionário a todos os alunos da turma sorteada. Então, a gente está falando de Brasília, eu quero saber a empregabilidade dos alunos do ensino médio de todo o Distrito Federal? Não, eu quero saber a probabilidade de alunos empregados, por exemplo, só da Asa Norte. Então, eu pego uma quantidade de escolas da Asa Norte, sorteio algumas dessas escolas, sorteio as salas de aulas das escolas e lá eu aplico o questionário para as turmas sorteadas. E o último tipo de amostra probabilística que a gente tem é a amostra por estágios múltiplos, que é a mais complexa que eu vou trabalhar com 2 tipos de métodos aqui. Então, por exemplo, numa pesquisa sobre tabagismo em estudantes de ensino superior, eu sorteio as instituições, depois eu sorteio as turmas por conglomerado. De cada turma eu sorteio um percentual, 20% dos alunos do sexo masculino e 20% dos alunos do sexo feminino, dentro de uma amostra aleatória estratificada. Quanto maior a complexidade da seleção da amostra, mais confiáveis serão os resultados para que a gente possa generalizar. Então, já entendemos como é que eu faço para selecionar os indivíduos que vão compor o meu estudo, certo? Se for uma pesquisa quali, eu tenho um tipo de seleção. Se for uma pesquisa quant, a gente já falou de amostra probabilística e não probabilística. Você vai escolher aí o melhor se enquadra para o seu estudo. E aí vem a pergunta final, que vocês sempre querem saber.
Afinal de contas, qual é o tamanho da minha amostra numa pesquisa quant? Lá na qual eu já expliquei. Pode variar entre 6 a 12, tá? E numa quant, aí eu tenho que ter uma amostra um pouco mais significativa. Então, quando eu falo de tamanho de amostra de pesquisa quant, eu vou usar uma fórmula, que é um cálculo amostral. Esse cálculo amostral implica, e a gente detectar qual é o erro amostral que o nosso estudo está disposto a considerar. O erro amostral é a diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado populacional. Não há dúvida de que uma amostra não representa perfeitamente uma população. Ou seja, a utilização de uma amostra implica na aceitação de uma margem de erro. Esta margem de erro é que nós chamamos de erro amostral. Comumente, nós trabalhamos com 3 tamanhos de erro amostral: 3%, 5% e 10%. 10% de erro é mais incomum da gente ouvir falar, porque é uma amostragem muito frágil. Então, a gente se concentra entre 3% e 5%. Você já deve ter ouvido em pesquisas na TV, apresentadas por jornais, dizendo: foi feita uma pesquisa de opinião assim, assim, assado, o erro amostral aceitável foi de 5% ou de 3%, tá? Então, a gente está falando dessa diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado populacional. O erro amostral é o tamanho da amostra. Desculpa. O erro amostral e o tamanho da amostra seguem sentidos contrários. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro amostral. Quanto menor o tamanho da amostra, maior o seu erro amostral. Um outro quesito que nós vamos inserir dentro deste cálculo para estabelecer o tamanho da nossa amostra é o desvio padrão ou grau de confiança que nós queremos para o nosso estudo. Esse grau de confiança estabelece um limite para a interpretação dos resultados, ou seja, significa que há uma probabilidade X do resultado obtido no levantamento estar correto. Nós queremos a maior probabilidade possível de que o nosso estudo represente de fato o comportamento, as manifestações de um determinado fenômeno. Então, quais são os desvios padrão mais comumente utilizados? 68%, 95,5% e 99,7%. O mais comum de todos é a gente trabalhar com desvio padrão 2, ou seja, o nível de confiança de 95,5% que o seu estudo está correto. O outro item que vai entrar nessa conta é o que nós chamamos de split. O que é o split? É a gente verificar qual é o percentual que este fenômeno se manifesta, que o fenômeno se verifica. Existem 2 níveis de split que nós podemos aplicar. Um split para amostras homogêneas, 80-20, ou um split para amostras heterogêneas, 50-50. No split 80-20, indica uma menor variação das respostas, ou seja, a população é mais homogênea, portanto, menor variação das respostas. Já o split 50-50 indica muita variação entre as respostas dos entrevistados. É uma amostra mais heterogênea. Simplificando, 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errado. No outro, 80% de chance de estar certo, 20% de chance de estar errado. Ótimo, então como é que nós vamos fazer esse cálculo agora? Tem uma formulazinha aí. Uma amostra infinita, ou seja, populações acima de 100 mil pessoas, se aplica a fórmula N, que é o tamanho da amostra, igual a Z, que é o nível de confiança, que nós vamos substituir lá para aquele 2, vezes P vezes Q. Você sabe se a sua amostra é homogênea ou heterogênea? Não sei? Vamos botar 50 a 50 aqui. Dividido pelo erro amostral. Que erro amostral que a gente está trabalhando? Vamos trabalhar com erro amostral de 5. Aplicado esses valores, você tem o resultado do seu cálculo amostral. Eu pedi para vocês fazerem isso em sala de aula, hein? Para uma amostra finita, populações até 100 mil pessoas,
A fórmula é um pouquinho diferente. N, que é o tamanho da amostra, igual a Z, que é o desvio padrão, que a gente já falou que é 2 ao quadrado, vezes P, vezes Q, aqui 50 por 50, né? Vezes o N, que é o nível de confiança estabelecido, expresso no número do desvio padrão, sobre o erro amostral, vezes o tamanho da amostra menos 1, mais desvio padrão ao quadrado, vezes P, vezes Q. Ai, Carla do céu, é difícil demais isso, né? O ideal dos mundos seria que vocês soubessem fazer essa conta, porque numa situação em que você não tenha disponível algum elemento, algum software, alguma ajuda para calcular, você consiga calcular. Mas a santa internet disponibiliza um monte de software, um monte de sites onde você joga lá os seus dados, ela calcula para você automaticamente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos supor que eu tenho uma população aqui maior que 100 mil pessoas. Se eu estivesse trabalhando aqui com um desvio padrão de 95,5 e um erro amostral de 3, quanto que seria o tamanho da minha amostra? 2.500 pessoas. Se fosse um desvio padrão de 5, 400 pessoas. Se fosse um desvio padrão de 10, 100 pessoas. Então, quanto maior o tamanho da minha população, menor o meu erro amostral, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como chegar nesse númerozinho aí agora. Certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido como é feito o processo de amostragem, como nós selecionamos os indivíduos, qual o tamanho da nossa amostra. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar de delineamento de pesquisa, recursos, materiais que nós vamos utilizar e depois nós vamos finalizar com os tipos de análises possíveis de serem realizadas tanto numa pesquisa query como numa pesquisa quant. Beijo, se cuidem!